no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h03, a Hora do Trabalhador com apoio Medical. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, um dia feliz para toda a humanidade, inclusive para os trabalhadores, né? Amanhã é sabadão e hoje a gente tem um dia até especial aqui. Nós temos pessoas que fazem o movimento sindical a nível nacional avançar e regional também, porque a luta do trabalhador se dá em diversos âmbitos. E essa discussão que está rolando hoje, nós temos o privilégio de ter hoje aqui o Arthur Bueno de Camargo, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, e debatendo com ele as questões a nível nacional, e não poderemos deixar de falar na reforma trabalhista, o Lorival Figueiredo, ele que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e presidente da Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio, a FEAC. Junto com ele, falando de uma perspectiva local, mas também debatendo as questões que são nacionais hoje, né? A reforma trabalhista que atinge a todos os trabalhadores indistintamente. Está aqui a Helena Ribeiro, ela que é presidente do SEAC, o Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio, associado da União Sindical, membro da União Sindical, representa em Limeira os trabalhadores, os empregados das lotéricas, empregados das empresas de escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, engenharia. Assessoramento. A Carla Massaro está me soprando aqui, eu estou me atrapalhando. Carla Massaro que atua no colaboradora do SEAC em Limeira, atende todo mundo que atua nessas categorias aqui em Limeira, na rua 7 de setembro, em frente ao Açaí. Pelo telefone, Carla? 3443-3430. 3430. Vocês que são membros dessas categorias têm o SEAC, que tem a base em Americana, mas tem o atendimento aqui em Limeira. Nós também estamos com o Rodolfo Cia, é isso? Acertei, né? Acertou. Do SEAC de Americana, que veio acompanhando a Helena e o Lorival. Eles vieram de Americana, Lorival acredito que veio de São Paulo, né? Para participar desse programa. Fazia até tempo que o pessoal do SEAC e da FEAC não participavam do programa A Hora do Trabalhador. É por isso que eu dou o meu boa tarde para você primeiro, Helena. Boa tarde. Boa tarde, André. E é sempre uma satisfação estar aqui, em especial, né, neste mês de março, falando diretamente com os nossos trabalhadores. Então, é importante a presença do sindicato aqui e é importante sempre contar com a educadora. Beleza, Lorival. Muito boa tarde. Obrigado pela presença.
Boa tarde, André. Boa tarde ao companheiro Arthur, a Helena, a companheira Carla. E nós estamos aqui, mais uma vez, para nos colocar à disposição nesse debate, desse desmonte da legislação trabalhista. Carla, valeu pela presença, valeu por estar acompanhando, estar assessorando, acompanhando o pessoal dessa grande categoria que são os empregados de agentes autônomos do comércio. Eu que agradeço a participação. Arthur Bueno de Camargo, muito boa tarde. Vamos falar aqui sobre a questão da reforma trabalhista. Continua uma confusão danada. E eu trago hoje para a gente debater, gostaria que vocês debatessem na mesa, as decisões de primeira instância. Em primeiro lugar, as decisões de primeira instância a respeito do imposto sindical. A agência sindical, nossa parceira aqui, aqui não, lá de São Paulo, mas parceira da comunicação sindical, parceira da nossa equipe de assessoria de imprensa, parceira da União Sindical, contabilizou já 47 ações judiciais já ganhas em favor do recolhimento obrigatório do imposto sindical. Como é que você vê isso? Quer dizer, a juizada está decidindo em favor dos sindicatos, em favor da manutenção do trabalho do sindicato em prol dos trabalhadores. E como é que fica isso? A pergunta é, como é que você vê essas decisões e, em sendo de primeira instância, como é que você vê o caminhar dessas decisões? Muito boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Lorival, Helena, Carla, Rodolfo. Prazer tê-los aqui junto conosco. André, primeiro eu acho que é importante a gente deixar uma questão muito clara, né, certo? As ações que o movimento sindical tem movido pela inconstitucionalidade desse dispositivo da Lei 13.467/2017, não é só com relação à contribuição sindical. Nós temos várias ações aí contra outros dispositivos, como o trabalho intermitente, a questão das 12/36, a questão realmente da hora in itinere, certo? E outros dispositivos. E aí é importante que aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui saibam de que só está vendo essas decisões mais rápido, agora dando liminares, porque realmente a contribuição sindical, o mês de recolhimento é o mês de março. Então, esta é a necessidade. Mas tem outras ações que estão aí em andamento também com relação a vários direitos dos trabalhadores que esta lei realmente veio retirar esses direitos. E aí é importante, quando a gente coloca aqui que nós temos 46 decisões, né, certo, contra essa famigerada lei, aonde foi realmente feito de uma forma totalmente, certo, no mínimo irresponsável, tanto pelo Poder Executivo como pela maioria dos parlamentares do Poder Legislativo, né? E que não teve realmente nenhuma discussão com as representações da classe trabalhadora e agora construiu esse monstro que está aí. Né? Nós temos algumas ações no Supremo Tribunal Federal, onde nós estamos pedindo a inconstitucionalidade. Nós já tivemos uma audiência com o Nelson Fachin? Nelson? Não é. Como é o primeiro nome dele? Bom, Fachin, todo mundo conhece por Fachin. Ministro Fachin. Branco que me deu. E aí nós tivemos lá, né? Edson Fachin. Edson, não Nelson. Edson Fachin. Nós tivemos essa audiência com ele, onde nós expusemos lá a ele a nossa preocupação com relação à questão da contribuição sindical, e eu tive a oportunidade, inclusive, de dizer a ele que a contribuição sindical é que permite o sindicato fazer suas ações de mobilização, suas ações, inclusive, para poder buscar uma mobilização junto aos trabalhadores para poder fazer uma negociação coletiva à altura. Porque se você não tiver os trabalhadores mobilizados, você não consegue realmente ter o poder de barganha numa negociação coletiva de trabalho. Sim. E aí, ele realmente entendeu perfeitamente, né? O problema é que o relatório dele está pronto para se colocar em pauta, mas com essa parafernália de coisas que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal, certo, dar tanta cabeçada como está dando cabeçada nessa questão do Lula, certo? Quer dizer, eu aprendi, né,
de que todos nós somos iguais perante a lei, né, certo? Mas parece que o Supremo Tribunal Federal ainda não aprendeu isso, né, certo? Quer dizer, eu nem estou dizendo aqui que o Lula deve ir preso, não deve ir preso, essa é uma outra questão. Eu estou dizendo a dedicação a este caso específico, deixando todas as outras prioridades de lado. Certo? E aí eu acho que é importante, né, aqueles que estão aqui nos ouvindo, entender um pouco isso, né, certo? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, diante de tudo isso que está acontecendo, um Congresso Nacional com 2/3 sendo processado por corrupção, um presidente da República que não tem a mínima condição realmente de presidir um país, certo? Aliás, eu acho que ele não tem condições nem de presidir, não desmerecendo o síndico, né? Nem um síndico de prédio, ele realmente teria capacidade para isso. Vai arrumar briga com o Matheus. Mas não tenha dúvida. Não, eu não. Pô, o Matheus é meu amigo, não vai arrumar briga. Mas assim, André, então, e nesta hora que nós precisamos realmente dessa corte maior, poder estar tomando as decisões jurídicas, né, como elas devem ser, cumprindo a Constituição Federal, e aí a gente vê realmente acontecendo tudo isso, que é uma vergonha, né? Sim. Essa discussão de baixo escalão. Eu estava comentando até que esse tipo de briga que nós vimos aí no Supremo Tribunal Federal, né, acontecia quando a gente começava a ir na escola, né, certo? No começo, antes da gente aprender que a coisa não era bem assim, né? Aí a gente marcava briga lá fora, mas fora da escola, né, certo? Agora eles brigam dentro lá da... E quase saíram no tapa, pois né? Não, se alguém tivesse armado lá, houve ofensas à honra, né? E agora, tudo isso também acontece, né? A gente precisa também... Tudo isso acontece por falta também de pulso, né, certo? Da presidente. O que é isso, pô? Ficou vendida, certo? Né? Dá um murro na mesa, olha, está encerrada, está suspensa a sessão e vocês vai brigar lá fora. Para com isso, poxa, certo? Sim. Infelizmente, né, certo? Não está tendo esse poder essa posição que tem que ter, né? Eu acho que o presidente tem hora que tem que dar murro na mesa e para com isso, certo? Né? Então, o André, eu acho que tudo isso que está acontecendo, né, é realmente... Agora, aqueles que pensaram que com essa reforma trabalhista eles iam realmente calar o movimento sindical, eles estão muito enganados. Isso está servindo, inclusive, para que o movimento sindical cada vez mais esteja unido e nós vamos resistir a tudo isso e eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos sair lá na frente muito mais fortalecido, certo? E muito mais unido o movimento sindical. Tá? Lorival, você estava me dizendo que as decisões que estão sendo tomadas em primeira instância, elas obviamente têm um longo caminho para se fazerem valer em definitivo. Estamos no mês do recolhimento. O empresário, tanto quanto o trabalhador fica sem saber o que fazer e também o movimento sindical, o empresário também, né? Quer dizer, o legado nesse momento da reforma trabalhista é uma grande confusão sobre o que fazer a respeito não só do imposto sindical, como de todas as questões envolvidas na lei, né? Eu não vejo assim, né? Porque o empresário que é sério, as pessoas que são sérias, eles precisam ler a Constituição do país. O cara não pode ignorar a Constituição do país. O movimento sindical, ele tem obrigações. E por ter as obrigações de atender toda a categoria, que é determinada pela Constituição, como diz o companheiro Arthur, nós temos que negociar, nós temos que defender, nós temos que colocar o departamento jurídico, nós temos que colocar toda uma estrutura na defesa desses trabalhadores. E por isso nós temos uma contribuição obrigatória que consta da Constituição Federal. Não pode vir uma lei complementar alterar a Constituição. E aí eu quero chamar a atenção da população. Você pode deixar de pagar os impostos municipais? Você não pode deixar. Você pode deixar de pagar o imposto de renda? Você não pode deixar. Por quê? Porque isso faz parte da legislação, faz parte da Constituição. Então, a pessoa dizer que a lei, aí, desculpe, eu vou chamá-la de ignorante, porque ela está ignorando a lei maior do país. Então, um empresário sério, um departamento jurídico sério, um RH sério, tem que olhar a Constituição Federal, né? Até porque tem muita gente falando coisas que não é verdadeira. Primeiro, a contribuição não acabou. Apenas há uma dúvida de que forma poderia o trabalhador se pronunciar sobre essa contribuição. A maioria dos sindicatos fizeram assembleias da categoria que autorizaram esse desconto. Então, de forma coletiva, as categorias autorizaram esse desconto. Então, está autorizado. Agora, a pessoa vai querer discutir o quê?
Se está na Constituição, as categorias chamaram as próprias categorias, aprovaram em suas assembleias, tem que fazer o desconto. Agora, o que ocorre aqui? O que está acontecendo no Brasil? Você tem hoje uma lei que foi comprada, tá certo? Por um cidadão que vai ser candidato a presidente da República, o dono das lojas Riachuelo, né? Que pensa que o Brasil é o Rio Grande do Norte, com todo o respeito que o Rio Grande do Norte me merece. Porque ele chegou lá num determinado lugar no Rio Grande do Norte, pegou uma cidade onde as pessoas estão passando uma enorme necessidade e explora trabalho lá. Né? Ele viu que é mais barato explorar aquelas senhorinhas pagando R$5 por peça produzida para vender nas lojas dele, né, a um preço exorbitante, em vez de trazer da China como ele vinha fazendo. E ele se arvorou em defensor que vai resolver o problema do Brasil. E esse cidadão se juntou com os grandes grupos econômicos do setor de serviços e comprou essa lei. Como diz o Arthur, o pessoal está discutindo, falando da contribuição, porque nós estamos no mês de desconto. Mas quero saber o seguinte, como é que alguém trabalha de forma intermitente, cujo no final do mês o salário é de R$419? E tem uma loja praticando isso, que é a loja da dona Marisa, da dona Luísa Trajano, que tem aí, sai por aí pelo Brasil falando em direitos humanos, em direito das mulheres, e ela está praticando o trabalho intermitente, pagando R$419 para uma pessoa. Como é que uma pessoa vive com R$419? O trabalho intermitente é aquele trabalho por hora, né? Por hora. Que você recebe só as horas que empresa achou que você trabalhou. Eu quero saber, eu gostaria de colocar isso aqui para os trabalhadores, se é isso que eles querem. Será que os trabalhadores vão querer ganhar R$419 e ficar até a hora que ele vai ao sanitário, a hora que ele vai conversar com o colega, ele não recebe? É isso que estão implantando no Brasil. Os caras vêm aqui querer trazer modelos de forma errada lá de fora e impor ao brasileiro, dizendo que aqui e ali faz isso. Não é assim. Na França tem o trabalho intermitente, mas tem um piso garantido da categoria, o empregado não pode ser mandado embora e o contrato é por um tempo determinado. Aqui não, o contrato fica a bel prazer da empresa trabalhar um dia ou não e te rescindir o contrato a hora que quer. Estão levando esse país aqui à escravidão. Esses caras que ganham esse valor, é o valor médio, eles não podem nem se aposentar, né, Lorival? Não, porque ele vai ter que pagar a previdência dele. Diferença. Ele vai ter que completar a diferença que existe para poder ter a previdência social. E é isso que nós temos que chamar a atenção dos trabalhadores, porque se joga contra o movimento sindical a questão do custeio. Não é a questão do custeio que está... O custeio está sendo usado como fumaça para tampar a realidade desta reforma. Esta reforma quer fazer as pessoas trabalhar 16 horas por dia. Você pega aí a jornada que eles estão propondo, você pode trabalhar 16 horas por dia. Quem é o cidadão que aguenta trabalhar 16 horas por dia? Você imagina hoje numa família que trabalha o marido e a mulher, os dois fora de casa 16 horas, quem vai cuidar da família? Quem vai cuidar dos filhos? Sabe quem? Eu vou responder. Muita gente vai ficar chocada, os traficantes no seu bairro. Que é isso que eles estão levando esse país. Porque são empresários irresponsáveis que só querem saber do lucro. Porque as empresas sérias, elas têm obrigação social com esse país. Elas têm obrigação social com a população. Não adianta você ir aí nas associações patronais falar da violência. Violência são vocês que começam a cometer quando vocês querem fazer uma legislação trabalhista que quer escravizar o trabalhador. Não respeita os direitos humanos. O desrespeito aos direitos humanos está todinho nessa lei 3.467. Essa lei fere os direitos humanos. Helena, no mês de março agora, houve uma palestra com o Dr. Fábio Lemos Zanão, né, advogado especialista na questão da reforma trabalhista, advogado trabalhista, e os trabalhadores puderam entender o alcance danoso dessa norma, né? Como é que está lá em Americana, aqui em Limeira, na nossa base, na sua categoria, entre os trabalhadores de agências lotéricas e escritórios de contabilidade, advocacia, que aspecto da reforma os empresários estão forçando a barra para os trabalhadores aceitarem? Bom,
A gente fez esse meio-dia de estudo, né, com o Dr. Fábio, ele que é um advogado que há 2 anos, desde que se falou em reforma trabalhista, ele vem estudando. Então, ele está capacitado para isso. Chamamos os RHs de empresas, chamamos alguns departamento pessoal. Então, até pedindo para que a gente faça outro, mas a gente está meio tumultuado esse mês. A verdade é uma só. Ele deixou bem claro que em nenhum momento se acabou com a contribuição sindical, né? Nem poderiam acabar, porque para acabar com a contribuição sindical teria que acabar com o movimento sindical. Então eles também não foram tão burros, né? Eles deixaram facultativo, dizendo que é facultativo, que tem que ter autorização, mas acabar eles não foram burros de acabar, porque é um imposto de natureza tributária e não tem como acabar. Não podia, como o Lorival já falou, não podia ser alterado por uma lei ordinária, né? Então, teria que ter prestado atenção, ter olhado um pouquinho a Constituição Federal. Nós já estamos fazendo, além, acho que o SEAC foi o primeiro sindicato aqui na região que ratificou uma assembleia, porque a gente faz os editais em março, mas 28 de setembro, antes mesmo da lei entrar em vigor, a gente já tinha feito a assembleia da sindical, para que as pessoas tivessem certeza e chamamos os trabalhadores que quisessem discutir sobre isso. Então, a gente está amparado. Nós temos o SEAC de Campinas, que acabou de ter uma liminar ontem também aqui no TRT em Campinas, já dando favorável, que tem que haver o recolhimento. Nós estamos assim, está dividido, né? Tem o empresário sério, que não quer ter ativo, que não quer ter passivo, né? Ele vai fazer o recolhimento e falou, o trabalhador que se sentir lesado, procura lá o seu sindicato que ele vai explicar o porquê. Agora, tem aqueles que são pilantras mesmo. Você sabe que tem muito vigarista que paga uma miséria pro trabalhador, então ele acha que se o trabalhador não descontar aquele dia de serviço, ele vai ter um pouquinho mais no salário. Então, ele põe a culpa no sindicato para continuar pagando aquela miséria que ele paga. Então, tem os dois lados. Mas a gente tem bastante empresas sérias, a gente tem empresa dentro da Honda, dentro da Hyundai, todas essas empresas que a gente tem lá, que são empresas com 200, 300, 400 trabalhadores, dizem que vão fazer o que é certo. O que é certo é trabalhar com a Constituição Federal, cumprir o que está na Constituição Federal. E vão esperar. Na questão de trabalho intermitente, uma coisa danosa, que é a redução do horário de almoço, que a gente já recebeu ofícios, já recebeu notificações lá para reduzir o horário de almoço. Isso a gente condena, né? Não vai fazer, né? Então, eu vou falar até aqui para Carla, porque eu já recebi aqui de Limeira, gente querendo reduzir o horário de almoço para meia hora. A gente sabe, você e todos nós sabemos que o horário de almoço é para almoçar e para descansar. Fazer um repouso. Eu não posso, é humanamente impossível eu descansar e comer em 30 minutos. Então, essas coisas são muito danosas. Isso também são coisas que vão ser discutidas na medida provisória, né? Se é que não vão embaçar lá com a medida provisória. Mas aqui na região, eu estou falando de Limeira, Piracicaba, Americana, aqui a gente tá dividido, né, Rodolfo? Tem gente falando que vai fazer o que é correto, tem outros falando que não vai recolher. O que eu quero deixar claro aqui é que no 5º dia útil de maio, a empresa que não fez o desconto vai sofrer uma ação. Isso eu vou deixar claro porque eu fiz pelo menos umas 200 ações de sindical já o ano passado. E nós não perdemos nenhuma, né? Não, então... e tem um agravante aí, né? Que no caso da empresa que não recolher, depois se ela perder, ela paga do bolso, né? Eu queria chamar a atenção, é exatamente essa questão. Eu já tive a oportunidade de falar em outros lugares, aqui já tivemos em Limeira uma vez. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, essa lei foi criada, eu repito, e desafio, né, as pessoas a vir aqui dizer que eu estou falando mentira. Essa coisa foi comprada pelos grandes grupos econômicos do setor do comércio e serviços. Carrefour, Almaty... Essas empresas têm no seu passivo, o Arthur sabe bem disso, elas já têm perdas, elas já estabelecem perdas para os seus sócios, para as pessoas que fazem parte da empresa. Então, eles colocam lá um passivo para ações trabalhistas. Então, elas estão nessa aí. Tem ação trabalhista, nós vamos discutir, depois a gente paga. Mas nós já estamos colocando aqui no passivo. O que eu quero chamar é que as pequenas e médias empresas não têm esse passivo. Verdade. E aí elas vão pegar a lei
e simplesmente lendo a lei, que essa é uma outra questão que a gente quer chamar a atenção, aqui no Brasil as pessoas leem a lei. Só que elas não leem, eu repito, a Constituição. Elas não leem outras normativas da Previdência Social. E aí a lei esbarra nessas leis. Quando eu vi a Previdência Social e disser assim que você não pode pagar prêmio e prêmio é salário, eu quero ver de onde a empresa vai tirar para pagar a Previdência Social. Porque a lei, inclusive, comete esse crime, dizendo que não é salário. Só que a própria lei não mexeu na Constituição, onde diz que tudo aquilo que vem da relação do trabalho é salário e tem que ser computado como salário. Eu quero saber depois como é que a empresa vai pagar esse passivo. Dou um exemplo. Os bancos lá nos planos econômicos não pagaram os correntistas. Agora estão pagando. Mas banco é banco. O banco tem cacife para isso. Eu quero saber se as empresas vão ter cacife para pagar daqui 2, 3 anos o número de ações que vão aparecer contra elas. E é bom que se diga, né, Lorival, acho que é importante para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, que mais uma vez esse governo beneficiou os bancos, né, certo? Acabou fazendo um acordo com 50% daquilo que os bancos deviam para pagar para a Previdência Social do imposto. Quer dizer, olha só, os bancos, né, são beneficiados, né? Agora, vê se esse governo beneficia algum trabalhador que tem alguma dívida, algum crediário e tal. Não, mas veja bem, né? Arthur, o grande detalhe que nós estamos vivendo no Brasil, e é assim, quem emprega hoje são os pequenos e médios empresários, né? Os grandes empresários que mais empregam. Só que, na verdade, esse grupo acaba não tendo força dentro do governo. Aí vem as grandes empresas e consegue uma série de benefícios. E joga para a população esse prejuízo, que é o que fizeram com a lei trabalhista. Quer dizer, deram um monte de isenção para montadoras, para um monte de gente, sem garantia de emprego, e agora tem que tirar dinheiro de algum lugar. Estão tirando em cima de quem? Querem tirar em cima da classe trabalhadora. E aí começa a reduzir coisas que é um absurdo. Como é que um governo fala que a Previdência Social está quebrada e deixa você contratar alguém com R$419 que não vai ter dinheiro para completar a aposentadoria dele? E a permissão do PJ? Permissão do PJ? É? Como é que faz isso? Como é que você cria uma situação dessa? Você pega hoje, aqui no Brasil, a média salarial é baixíssima. Os salários foram achatados, os trabalhadores vêm ao longo do tempo sofrendo com essa política danosa dos governos. Eu sempre digo, Arthur, aqui faz 20 anos que nós não temos uma pessoa que faça um projeto de Estado. Aqui se faz projeto político. Agora, por exemplo, eu gostaria de saber, alguém sabe que esse governo lançou um programa chamado Criança Feliz? Para dar cargo para a mulher do senhor Michel Temer, e que esse programa não saiu a não ser marketing de gastos do governo, que você paga, que eu pago. É isso que o movimento sindical está contra. O movimento sindical não está lutando só pelo aquilo que lhe é de direito, que é a contribuição sindical. Nós estamos aqui denunciando que nós estamos vivendo um momento crucial nesse país, onde nós não temos um governo sério, onde nós não temos um projeto para o país, onde nós não temos um projeto para a sociedade. E aí veio o governo desviar o foco do debate, jogando para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma ponta de iceberg. Vamos andar para o norte e nordeste, vamos para o Ceará, vamos para outros estados para ver quanto é que está o crime no Brasil. Pegando lá também, né? É verdade. Olha só, e aí, Arthur, a gente fala o Lorival trouxe esse dado dos vou falar com a Carla já, esse dado dos empregos, que os empregos intermitentes por hora, né? E são empregos com uma média salarial de quase R$500. A gente começa a duvidar do CAGED, né? Que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que hoje foi divulgado em todo o Brasil, revelando um acréscimo. O país cria 60 mil empregos formais. Depois da reforma trabalhista, a gente já não sabe qual é o nível desses empregos. De repente, são esses bicos que o Temer criou, que ele criou exatamente para isso, né? Para inflar esse número. Claro. A verdade, o André, é de que a gente já não está realmente muito confiante. Não é só no CAGED, não. Outras instituições aí que estão fazendo levantamento, né? A gente começa realmente a questionar tudo isso, né? E aí eu acho que é importante dizer, né? Do absurdo que é o trabalho intermitente. Quer dizer, olha, hoje você vai trabalhar, mas amanhã, depois, olha, um dia só na semana, tá? Ora,
como se ele não precisasse comer, beber os demais dias. Sim. Como que pode? É um negócio realmente sem sentido nenhum. Tá bom, então estabeleça um piso, né, da categoria. Ó, nós só vamos realmente... O dia que a gente não precisar de você, você vai ficar em casa. Mas o piso da categoria é garantido. Por que não fez isso, então? Não é verdade? Já que queria realmente flexibilizar, fizesse isso, então. E isso nós levamos, inclusive, eu participei dos debates, o Lorival também participou dos debates lá nas comissões, quando esse projeto de lei estava na Câmara dos Deputados, né, certo? A gente apresentou isso, só que eles já estavam com tudo pronto e com o trator preparado para passar por cima. E vai contra a crueldade que está intrínseca no projeto, Claro, né? Para claro. dar o piso, Não, mas é isso que nós não criar queremos. esse monstro aí e agora não sabe o que fazer. Nós tivemos uma audiência pública, e na audiência pública, onde está sendo feito, o senador Paulo Paim está lá tentando realmente aprovar o Estatuto do Trabalho, para contrapor a todos esses dispositivos dessa lei, certo? E são convidados todas as instituições, inclusive a CNI, a CNC, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, e a Confederação Nacional do Comércio, tá? Foram convidados, eles não comparecem. Por quê? Eles criaram um monstro e agora não querem nem chegar perto, né? Não querem nem chegar perto, não é verdade? E a questão da contribuição sindical, eles também trabalharam para acabar, pelo menos deixar de ser obrigatória a contribuição sindical, porque isso para eles não significa nada, eles têm um sistema S, né? Só que os sindicatos patronais já estão gritando, porque o sistema S não chega até as bases dos representantes dos sindicatos patronais das empresas. E aí eles também estão gritando. E agora? O que a gente faz aqui? Mas, Arthur, foi bom você tocar no Sistema S, que eu gostaria de saber por que os contadores não param de pôr na folha de pagamento o Sistema S. Exatamente. Porque está na Constituição. Exato. É condicional. Pois é. Por que não tira o Sistema S? Eles podiam chegar lá e dizer, olha, trabalhador, você quer pagar o Sistema S ou não? Que, aliás, é um sistema que eu não entendi até... Eu entendo bem. É uma caixa preta. Claro, né? claro. Porque ninguém mostra. Vai um trabalhador fazer um curso no Sistema S para ver quanto custa em algumas coisas. Agora, eu pergunto o seguinte, como é que o Sistema S na indústria banca o presidente da Fiesp de São Paulo fazendo time de voleibol profissional? Exato. Eu queria saber se o Sistema S foi criado para isso. Essa é a pergunta que eu faço. Foi criado para ter time de voleibol profissional? Tá aí, olha, o presidente do Sistema S do Rio de Janeiro está preso, envolvido com o prefeito do Rio de Janeiro. Então, essas coisas se atiram-se só para cima do movimento sindical. Então, o que a gente precisa ter aqui no Brasil, de forma clara, é o seguinte, se tem alguém errado, tem que ir lá denunciar, prender o cara. Agora, não pega e tenta, para tirar o Sindicato de Proteção dos Trabalhadores, usar a contribuição sindical como bode expiatório. O que nós queremos discutir é o seguinte, por que a empresa pode pegar um trabalhador nesse momento de desemprego, fragilizado, sem qualquer direito de defesa, e dizer para ele, eu vou fazer um banco de hora com você direto. É legal isso? Nem na China isso tem. Nem na China muito isso desigual, tem. né? É Muito... desigual, porque eu estou precisando do emprego para comer. E aquele cara tem o dinheiro para me dizer, baixe a cabeça e aceite que eu estou te dando, senão eu te ponho na rua. Isso é desigual, isso é desumano. Então, quando se faz isso, quando se joga uma lei onde que você joga o trabalhador que precisa para sustentar a sua família, ele não precisa por outra coisa, ele precisa para o seu sustento. Você joga ele na mão do capital para dizer para o capital quanto vai lhe pagar, sem intermediar com alguém que ele possa lhe proteger. Isso é legal? Não. Isso é incondicional. Isso é imoral. Isso fere as leis dos direitos humanos. O movimento sindical tem esse papel. A defesa dos trabalhadores, a defesa da categoria, para que não permitir que o capital passe por cima dos trabalhadores. Aí vem os caras aí e dizem assim, não, mas o trabalhador hoje é hiperproficiente porque ele é inteligente. Não é porque ele é inteligente, porque ele tem curso ou deixa de ter curso. É que ele sozinho contra o capital não tem força para dizer não àquilo que a empresa lhe quer oferecer. Só dando um exemplo aqui para... Lorival está falando aí, eu estava pensando aqui, né? Fazendo uma comparação, né? Essa lei 13.467/2017, né?
de Itacuja, a reforma trabalhista, eu estava aqui fazendo uma comparação, né? Como realmente na época dos romanos lá, né? Que jogava o cara lá com o leão, que ficava uma semana sem comer, se vira aí, ó, sem arma, sem nenhuma defesa, né? Certo? Né? Quer dizer, adivinha o que vai acontecer, né? Não precisa pensar muito o que vai acontecer, né? O leão vai engolir. E aí, Arthur, me permite, tem gente dizendo assim, mas o trabalhador está aceitando. Pô, mas o cara está precisando, o cara está passando necessidade, ele vai aceitar. Tem 10 lá fora. Tem 10, tem os carnê, como diz o pessoal, tem o carnê para pagar. Aí eu quero saber, é aquilo que eu estou chamando a atenção. Isso vai se acertar de uma maneira ou de outra. Nós tivemos, o Arthur estava junto, nós tivemos com o presidente, o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e ele foi muito claro, olha, aquilo que for inconstitucional, nós vamos colocar como inconstitucional, doia quem doer. Verdade. Então é isso que a gente tem que chamar a atenção dos senhores empresários, na minha concepção, não aplicar a lei. Não aplicar a lei. Eu não estou falando da contribuição, não. Eu estou falando do todo da lei. Do todo da lei. Você está correndo um risco seríssimo de fechar a sua empresa daqui a um mês, um ano, fechar a sua empresa. Porque você vai tomar um monte de ação, a lei é incondicional em vários dos pontos e a justiça vai ter que vir aqui e dizer, olha, esses pontos são inconstitucionais, você paga. A menos que se faça aquela brincadeira que se fez ontem. Porque ontem se fez um circo de cavalinho. Infelizmente, o Brasil precisa parar com essas coisas. Né? Parar com essas coisas. Infelizmente, o que se viu ontem no Tribunal Superior lá e o que se viu a semana passada, um ministro dizendo pro outro que o cara tem escritório, que tem que fechar o escritório, e o cara que estava falando também tem escritório da mulher, que advoga pro cara que rouba passagem de trabalhador no Rio de Janeiro e ele manda soltar, não tem moral para ser membro daquela justiça. Verdade. Vou falar com a Carla sobre um aspecto da reforma que é particularmente cruel e burro, que é a homologação diretamente na empresa, se está ocorrendo aqui em Limeira, como é que está sendo isso na categoria. Mas antes, Carla, deixa eu falar as vagas do PAT para segunda-feira. Esse é um serviço que a gente presta aqui para as pessoas que estão desempregadas. Olha só, o PAT oferece para segunda-feira as vagas de montador de imóveis. É preciso experiência, ensino fundamental completo e ter CNH A ou B e veículo próprio. Pintor, atenção você que é pintor, está desempregado, ó. Preciso experiência, ensino fundamental incompleto. Enfim, pintor, fazer manutenção da fábrica, uma empresa, uma indústria, pintor de indústria. Operador de caixa lotérico, olha aí, Helena e Carla, é preciso experiência. Categoria de vocês, experiência, é preciso ensino médio completo e, enfim, realizar venda de jogos, apostas, recebimento de contas, enfim, caixa lotérico. Vendedor lotérico, é preciso experiência, ensino médio completo e vai ser responsável pela venda de produtos comercializados pela empresa, tais como cartilhas de jogos, operar o sistema TFL, Carla, não sei nem o que é Porque isso. agora, casas lotéricas agora virou um comércio, né? Sim. Ele não tem só... Antigamente era apostas, né? Você ia lá, fazia o pagamento. Agora não, agora ele é um comércio. Até plano funerário ele vende lá dentro, né? Banco e comércio e jogo e tudo. Tudo. Vendedor, a última vaga do PAT é preciso experiência, ensino médio completo. Atender clientes, trabalhar numa loja, a vaga não traz muitas especificações, mas você que é vendedor e está desempregado, compareça junto com todo mundo aí que foi citado ao PAT na segunda-feira, munido de carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O PAT fica no edifício Pátio Office, ao lado do Shopping Pátio de Limeira, onde todo mundo sabe. Carla Massaro, você é responsável, inclusive, no SEAC aqui de Limeira por fazer as homologações, não é isso? A reforma estabelece que o indivíduo possa fazer essa homologação na empresa. Não. Porque nós temos nossa convenção coletiva vigente, proíbe, onde é obrigatório... Mas o que você está vendo? O povo está indo fazer, está vindo no sindicato depois, com a homologação já feita para você resolver. Qual que é a situação hoje? A situação hoje é o seguinte. Primeiro, é sim obrigatório ir ao sindicato.
O que eles estão fazendo, tem empresas não sérias, que a gente sabe que aqui em Limeira, inclusive, tem bastante, que estão fazendo na própria empresa. Nós já estamos tomando providência, tanto a Helena quanto o seu Lorival e o jurídico. Por quê? Porque eles estão prejudicando o trabalhador. Eles estão pagando errado, o quanto que eles querem. Depois que a gente descobre, esses trabalhadores procuram o sindicato e realmente eles estão sendo literalmente lesados. E essas empresas, elas vão ser notificadas e tendo que pagar uma multa para os trabalhadores de um salário. Agora, Helena, o indivíduo assina lá o que eles chamam de quitação, né? Rescisão consensual. Rescisão consensual. Isso prejudica quanto a vida do trabalhador? Ao invés dele ir para o sindicato, ele acabou indo ou entrando na conversa do patrão. Aí tem que entrar na justiça, é mais demorado. Como é que é o esquema? Então, geralmente ele é coagido a fazer esse tipo de coisa, né? Ele não faz de livre e espontânea vontade. Pelo menos é o que a gente tá conseguindo constatar, né? Tanto em Limeira, Piracicaba, Americana, a gente está percebendo que depois o trabalhador chega lá e fala, olha, eu gostaria que você conferisse a minha rescisão para ver se tá tudo ok, né? Aí ainda eu pergunto para Carla, mas o cara é associado? O cara não está querendo deixar de contribuir, como é que nós vamos ter tempo para conferir a rescisão dele, né? Mas como a gente aprendeu isso aqui com o nosso presidente, que o sindicato, você contribuindo ou não, fazendo ou não a contribuição, a gente é obrigado a atender todo trabalhador. Então, quando ele já foi embora, a gente não pode fazer nada. Mas quando ele não foi embora ainda da empresa, a gente traz ele para se associar. Mas no caso das homologações consensual, que se está pagando 80%, se está pagando só meio aviso prévio, tem de tudo, né? A verdade é que a Lei 3.467 abriu um leque para você fazer o que você quiser. Então, o aviso prévio paga só 15 dias, paga só 80% do fundo, é mais ou menos assim, né, Carla? Isso. E a gente, o que está acontecendo? Acontecendo que agora eles estão vindo e para a gente conferir. Eu peço para a Carla conferir e não pagou, não aceitou em pagar a multa que tem para pagar, vai com uma ação na justiça. E aí a gente passa para o jurídico e vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, mas a grande maioria que está fazendo acordo, que está fazendo esse acordo empresa, que está homologando empresa, ele está sendo obrigado a esse tipo de coisa. Muitos trabalhadores falam, pô, mas meu patrão falou agora que pode ser aqui na empresa. Então, esse dia eu estava até assistindo um canal de televisão e ele disse assim que agora nós podemos fazer a homologação em casa, né? Que é na casa do empregador, né? Então, para nós é altamente complicado, né? A gente não aceita esse tipo de coisa. E nós temos uma boa parceria com o maior patronal nosso, assim, no sentido de que as duas partes, tanto o SESCOM quanto o SEAC e a FEAC assinaram junto um aditivo, né, colocado no mediador do Ministério do Trabalho, que tem que fazer a homologação no sindicato. Porque eu vou falar uma coisa para você, André. Eu não sei os outros sindicatos, mas do SEAC nós temos poucas ações na justiça. Porque as pessoas que homologam são pessoas capacitadas, sabem o que estão fazendo. Dificilmente um trabalhador sai dali para a justiça. Então, a gente quer continuar esse trabalho, porque esse foi um dos primordial nosso, que, sabe, que nos fez esse nome, SEAC, e fez com que toda essa população, todos esses trabalhadores depositem esse crédito na gente, por conta dessa responsabilidade que a gente tem, desse compromisso que a gente tem com o trabalhador. Então, a gente não quer deixar de fazer, não. Ainda que caia a contribuição, a gente vai continuar fazendo o serviço nosso. Até porque, só pegando um gancho no que a Helena está falando, o que eles estão fazendo? Eles estão homologando dentro da empresa, com um jurídico e o dono da empresa, e o trabalhador sozinho, que seria o papel do sindicato para estar fazendo na casa do trabalhador, que é o sindicato. Convenção, nada. Nada. Nem olham. Mas aí que tá. Isso não é do SEAC, não, né? Isso está sendo feito com todos os sindicatos. Com todos os sindicatos. Porque a gente tem recebido Exatamente. de outros companheiros em Brasília, que a gente está lá, né, Arthur? A gente recebe o foco, a reclamação do Brasil inteiro. Isso está sendo feito em todas as categorias. E eu quero dizer aqui o seguinte: isso é uma imoralidade. O funcionário está sendo ameaçado por advogados, donos de escritório de contabilidade. Sim. A federação já tomou uma providência, nós já
já notificamos a Caixa Econômica que está pagando irregularmente, porque está sacando dinheiro do Fundo de Garantia irregularmente, tá certo? Nós já tivemos uma reunião com a Caixa Federal, já tivemos com o Ministério Público em Brasília e estamos entrando agora com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, junto com o Ministério Público do Trabalho, para pedir a anulação dessas homologações, chamar as empresas, tá certo? E proibir que a Caixa continue pagando sem homologação do sindicato. Porque a Convenção Coletiva de Trabalho é lei. É o negociado sobre o Né? É o negociado sobre o legislado. É lei, tem força de lei, tá certo, Arthur? Claro, A claro. negociação coletiva, o acordo coletivo tem força de lei. Se o contador está, ou o advogado está dizendo que a lei vale, então ele tem que valer a Convenção Coletiva de Trabalho, que é lei. Tanto é que ela pode, inclusive, ser executada, né? Exatamente. Agora, eu acho que é importante também, né, certo, que esses empresários saibam de que depois eles vão ter que prestar conta para o sindicato, porque ele tem que depois apresentar No um final termo do de ano, um quitação termo de no final do ano, e aí o bicho vai pegar. Sim, é o que eu Entendeu? tô Aí o falando. bicho vai... E aí, com toda certeza, né? Essa reforma também atinge a justiça. Por quê? Se tiver errado, não vai ter outro caminho, vai ter que ir para a justiça. Imagina o número de processo que vai ocorrer, certo? Mas, ô Arthur, eles sabem que vai dar na justiça, porque quando ele coloca lá uma ameaça na cabeça do trabalhador, que se você reclamar você vai pagar, é para tentar amedrontar o trabalhador e não ir na justiça. Exatamente. Porque ele sabe que a lei é toda inconstitucional e ele sabia que ia bater na justiça. E aí, já maldosamente, eles colocam uma questão para ameaçar o trabalhador: ó, se você for e perder, você vai pagar. É essa que é a questão. Isso aqui foi orquestrado de uma maneira de acabar com o direito dos trabalhadores. Isso está pensado com os grandes grupos econômicos, a mídia nacional está pensando isso. Exatamente. Então essa que é a verdade. E aí eu acho que uma coisa importante, né, que nós estamos falando da justiça, é outra realmente questão que precisa ser discutida. Nós precisamos urgentemente ter uma reforma no judiciário. Não dá mais para continuar assim. Hoje a Justiça do Trabalho se tornou, inclusive, conveniente e interessante para os maus pagadores. Sim. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que ocorre? Você tem uma empresa com 500 trabalhadores, certo? E aí a empresa deixa de cumprir, né, o seu dever, deixa de pagar determinados direitos para os trabalhadores, para os 500 trabalhadores. Se passar de 5 anos, já pronto, o que ficou há mais de 5 anos já foi, já prescreveu. Já não pode cobrar mais. Está no lucro para a empresa. Exatamente. E aí, hoje nós sabemos que o trabalhador, ele só vai para a justiça depois que ele é demitido da empresa. Enquanto ele estiver empregado, dificilmente ele vai. Por quê? Porque ele sabe que vai sofrer a punição, vai sofrer demissão se ele for para a justiça. Então, ele espera ser demitido. A hora que ele for demitido, aí ele vai para a justiça. Aí esses juízes, na maioria deles, não vou aqui generalizar, mas na maioria, força os advogados, força o trabalhador a fazer acordo. Aí o que acontece? Quer dizer, você deixou de pagar direitos e aí depois na justiça, na primeira instância, certo? Você acaba fazendo um acordo com 40%, com 50%, ou máximo com 60%, né? Ora, é lucro para os maus pagadores. E isso motiva, inclusive, os bons pagadores se tornarem mal pagadores. Esse é um problema seríssimo, não pode isso, né, certo? Eu sempre briguei muito por essa questão. Eu já fui, inclusive, chamado, que eu fiz crítica severa quando, principalmente aqui a 15ª, o Tribunal aqui Regional do Trabalho, fazendo mutirão para poder realmente fazer acordo. Conseguimos aqui fazer 1 milhão de acordo. Tá bom, mas quem é que ganhou com esse acordo? E o trabalhador, aquilo ali é direitos, líquido e certo dele. O cara faz acordo para receber rápido. Ele faz, né? porque a Justiça do Trabalho é tão lenta que... quanto tempo vai demorar para receber? Isso vai 2, 3, 10 anos. Não, então eu prefiro receber metade só agora. E com isso nós vamos criando esses maus pagadores. É preciso urgentemente, né? E isso a gente está discutindo na comissão, inclusive no Senado. O que eu não consegui entender, eu fiz parte da Justiça uma época como juiz classista, né? Eu sou defensor da justiça, acho que sem justiça o país não Claro. avança. Só que eu não consigo entender porque que a justiça só trabalha depois do almoço.
não trabalha 8 horas por dia. Né? E ontem foi um desplante. Né? Um deles pediu para parar o julgamento, que ele não queria ir até mais tarde, porque ele deve ganhar pouco. Né? Não ia receber hora extra. E o outro porque tinha uma viagem marcada para o Rio de Janeiro. Como é que alguém marca a viagem se tem um julgamento para ser feito que pode ir até meia-noite? Porque o tribunal pode julgar até meia-noite, ele não pode passar para o dia seguinte. Se fosse ele advogado de uma empresa particular e chegasse lá no tribunal, o tribunal tivesse que avançar no horário, ele ia dizer assim, não, mas eu tenho uma viagem, vou embora. Não, a empresa demitia ele. É isso que a gente tem que discutir aqui no Brasil. E eu queria abordar em cima dessa questão aí, eu estava lendo a matéria, né? Um dos ministros lá disse o seguinte, né? Olha, nós não podemos realmente prejudicar, né, a pessoa que está sendo julgada, porque nós estamos realmente adiando a audiência, certo? Meu caro, vocês estão prejudicando milhões de trabalhadores por não julgar esse processo da inconstitucionalidade que está lá. Sim. Quer dizer, não podemos prejudicar certo? Mas podemos prejudicar milhões. E quantos processos não ficam lá 10 anos para ser julgado? E o trabalhador fica ali aguardando, né? Nós temos processo da Previdência Social que faz 30 anos que está aí para ser julgado. 30 anos, tem processo de 30 anos. Como que pode um negócio desse? 30 anos... E Arthur, é bom que você esclareça aqui aos ouvintes, aos trabalhadores, que o movimento sindical não está questionando só a contribuição sindical. Não, claro que não. Né? Nós estamos discutindo trabalho intermitente, já tem ação. Lógico. O próprio Ministério Público entrou na questão do pagamento, né, da questão do custo que pode sobrar para os trabalhadores. Claro. Então, tem várias ações de vários artigos da lei. Porque Essa as pessoas ficam falando... né? É uma questão da homologação. As pessoas ficam falando apenas da contribuição. E uma parte importante também que eu quero deixar claro, e à disposição SEAC, eu acredito que outros sindicatos também, que está acontecendo bastante aqui em Limeira, que eu posso falar, é essa consensual. O trabalhador, ele está desesperado, porque aí entra o social também na parte do sindicato que o Solorival estava falando. Seria demissão em acordo, onde o trabalhador leva apenas 20% da multa Só e tira o que aconteceu? 80% Exatamente. da FGTS. Mas o que está acontecendo? A fragilidade do trabalhador hoje, ele está tão grande em N coisas dentro da sociedade, que ele vai conversar com o patrão. Eu vou falar um caso que aconteceu aqui. Ela foi pedir um adiantamento de férias para o patrão. O patrão falou assim, olha, você está passando um momento delicado da sua vida. Vamos fazer o seguinte, eu vou ser camarada com você, porque você já está há mais de 5 anos comigo. Vamos fazer um acordo consensual. A pessoa está fragilizada, ela vai falar, pô, meu patrão está sendo bacana comigo, certo? Não, errado. Ele não está sendo bacana com você. Ele está economizando. Ele está economizando muito dinheiro nas costas dela ainda. E está acontecendo demais. Aí depois que a pessoa assinou esse acordo, ela vai para o sindicato, porque aí ela vai descobrir o que é esse acordo consensual. Ela vai desesperada. E a gente tenta, eu tento, a Helena tenta, o pessoal de Piracicaba, Americana. Acredito também que o Alimento, todos os sindicatos também. A gente fica numa situação deprimente, você vê aonde está chegando o patrão em relação ao trabalhador, entendeu? A gente sabe que o trabalhador é um número, mas eu acho que esse número ele tá muito extrapolado hoje pelas condições que eles estão impondo para os trabalhadores para a dispensa deles. Verdade. Né? Verdade. E até o caso também da homologação, porque aí na hora que você vai, você tá precisando do dinheiro, ele paga da maneira que ele quer, aí depois que a pessoa vai, quando ela procura o sindicato, aí a gente vê o tamanho que ela foi lesada também. Ademar Rangel, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Cerâmica, Construção Civil e Imobiliário de Limeira e Região, da Federação, vice-presidente da Confederação, disse recentemente aqui, tentou explicar essa questão da homologação na categoria dele. Por exemplo, uma cláusula que ele tem de adicional noturno de 30% na convenção, 10% a mais do que a lei, o quanto representa isso em valores monetários no momento da rescisão? Insalubridade? Não é adicional noturno. Isso não. Dele é Isso maior. está na convenção. O trabalhador tem que ver isso. E que na hora da homologação dentro da empresa, a empresa não vai olhar isso. Não vai estar nem aí. A gente está tendo isso com o triênio. Que na nossa categoria, todas as nossas categorias têm um prêmio de tempo de serviço.
Quando eles estão fazendo dentro da empresa, porque é calculado sobre os dias da dispensa, férias e 13º. Eles não estão pagando isso. E tem pessoas que têm 12 anos. Então, quer dizer, o triênio, ele vai acumulando, ele vai somando, entendeu? Então, as pessoas estão deixando de pagar. A gente pega a diferença de 500, 600 reais, que para o trabalhador já é muito. Nossa. Né? Então, a gente vê assim a falta de respeito que está tendo com o trabalhador sem o amparo dos sindicatos. Bem, a Helena citou en passant aqui a MP que ajusta a reforma. A medida provisória. Medida provisória que viria ajustar a reforma. O governo já admite abandonar a causa, deixar ela para lá. Eu queria saber o que vocês acham do futuro disso. O Lorival estava falando antes do programa que o caminho vai ser o Supremo. Tudo que a gente discutir agora em primeira instância, em debates aqui, fica comprometido porque o Supremo tem... O Arthur mencionou, acho que são mais de 20 ações diretas de inconstitucionalidade. Para a gente fazer um fecho nesse assunto, o que vocês acham que vai ser o futuro dessa reforma aí nos próximos meses? Olha, eu quanto à medida provisória, eu não gostaria de dar essa notícia, mas pelo que a gente está vendo, né, tivemos essa semana em Brasília acompanhando, foi montado um verdadeiro circo. Se escolheu o presidente, se escolheu o vice-presidente e não se escolheu o relator. Na semana seguinte, que deveria escolher o relator, um dia antes o presidente renunciou ao cargo. Então ficou a comissão sem presidente. Naquela semana cancelou-se. Para essa semana não teve reunião e para a semana que vem não está previsto reunião. O que está se vendo é que o governo, e aí eu me pego na palavra do líder do governo, Romero Jucá. Ele disse o seguinte: olha, o governo tinha um compromisso de mandar a medida provisória, não tinha um compromisso de aprovar a medida provisória. Então, o que eu estou percebendo é que a medida provisória agora em abril, ela perde o seu efeito. Eles vão empurrar, né? Até porque semana que vem é uma semana de próximo feriado e logo em seguida vem a questão das campanhas. Então, eu acho que eles não vão, infelizmente, debater. E aí nós vamos ter que bater as portas do judiciário. Lorival, o tempo nosso está acabando, infelizmente, principalmente para mim, que estava adorando essa discussão aqui. Vocês têm que voltar outro dia para a gente estender mais o debate. Obrigado pela sua presença. Obrigado, um abraço, Arthur. Helena, valeu. Valeu, e só rapidinho, com relação à medida provisória, eu não tenho nenhuma esperança, mas eu tenho esperança de que o povo brasileiro saiba votar e que possamos pôr um presidente comprometido com os trabalhadores. Carla, fala pra gente o telefone do SEAC e já dá o seu salve para todo mundo. Obrigada pela oportunidade, né? E dizer que nós estamos à disposição dos trabalhadores. O SEAC fica na rua 7 de setembro, 636, ao lado do supermercado Açaí, e o telefone é o 3443-3430. Beleza, Arthur, valeu. Valeu, André, todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui, certo? É importante dizer que essa medida provisória seria colocar um remendo, certo, em cima de um troço podre. Já viu um pano podre? Como é que você consegue remendar, né? É difícil, né? Então, eu acho que o que nós precisamos, muito bem disse a Helena, nós temos que realmente ter consciência, eleitores. Olha, temos que mudar não só o presidente, temos que mudar o Congresso Nacional também. Precisamos realmente saber escolher o nosso representante. E a única forma que você tem de escolher bem é você ver o passado da pessoa e ver o que é que ele está dizendo no presente, se condiz com o passado. Um grande abraço a todos, bom final de semana. Amanhã estarei aqui. Pois é, amanhã programa Hora do Trabalhador especial a partir das 10 da manhã. Tchau, gente. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em todo